pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com você que pretende iniciar um blog para alertar em relação a alguns requisitos mínimos que você precisa atender antes de iniciar o seu projeto. A maioria das pessoas pensa que iniciar um blog na internet hoje é a coisa mais simples do mundo, mas não leva em consideração que você precisa ter alguns equipamentos e alguns conhecimentos básicos, ou então o teu projeto já começa com um objetivo muito bem definido, que é o fracasso. Portanto, se você pretende criar um blog, acompanhe a partir de agora o mínimo que você precisa ter e conhecer para iniciar o seu projeto. Em relação a equipamentos, a única coisa que você precisa ter, obrigatoriamente, é um computador com acesso à internet. Isso é básico porque é a partir desse equipamento que você vai criar e atualizar todos os conteúdos do seu blog. Fazer as pesquisas que você precisa, enfim, tudo que você necessita você consegue a partir desse equipamento. E tendo o seu computador, que é onde você vai atualizar e criar os seus conteúdos, você precisa também definir um assunto sobre o qual você vai falar. E mais importante do que definir o assunto é você ter domínio total sobre aquele assunto. Não existe a possibilidade de você querer falar em um blog sobre um assunto sobre o qual você não domina. Porque os leitores vão perceber que você não tem domínio daquele assunto e vão acabar abandonando o seu blog, não vão ser fiéis ao conteúdo que você escreve, pois eles percebem que você escreve de forma amadora sobre aquele assunto, que você não é um formador de opinião ou que você não sabe realmente ensinar sobre aquilo que você está propondo no seu artigo. Mas além de ter um bom assunto para tratar no seu blog, é preciso também que você tenha um domínio total sobre a língua portuguesa. Não adianta você conhecer muito sobre um assunto e não saber expressar esse conhecimento de forma escrita ou em forma de vídeo que seja. Portanto, você precisa ter conhecimento total da gramática, da ortografia que você vai utilizar para redigir, para produzir o seu conteúdo. Sem você conhecer a língua portuguesa, você não vai conseguir expressar de forma fiel aquilo que você sabe. E também não vai conseguir cativar o seu leitor, fidelizar o seu leitor, porque você vai ter uma linguagem de difícil entendimento ou então com muitos erros de grafia ou de concordância. Por isso já fica aqui meu alerta, se você não sabe português, não comece o seu blog. E uma vez que você tenha o seu computador, conheça determinado assunto e saiba expressar o seu conhecimento sobre esse assunto através da escrita ou através da fala, você precisa atender a alguns requisitos de ordem mais técnica. E o primeiro deles é conhecer uma plataforma para blogar. Eu uso e recomendo o WordPress. Eu creio que hoje seja a melhor plataforma para blogs que exista, pela questão da facilidade de uso, da boa indexação nos motores de pesquisa, como o Google, por exemplo, e também pela flexibilidade que ele oferece para criar diversos tipos de projetos diferentes, blogs sobre determinadas áreas, sobre áreas comuns e não comuns que a gente tem hoje para abordar num blog. Então, devido a essa flexibilidade e dessa simplicidade que o WordPress oferece, eu uso e recomendo. É preciso também ter algumas noções de SEO, que é otimização para os motores de busca, ou seja, para os buscadores da web, para o Google, que é de onde vai vir a maioria dos seus leitores. Você precisa conhecer, no mínimo, o básico sobre essa indexação, sobre a produção de conteúdo focada em motores de busca. Afinal de contas, se você não aparece nos buscadores, muito provavelmente você não vai ter uma boa visitação no seu blog. Então, ter noções de SEO é fundamental também. Apesar de muitos discordarem do que eu vou falar agora, conhecer um básico de HTML e CSS eu considero como um requisito fundamental também. Alguns dizem que isso é totalmente dispensável, mas eu não acho. Pois cada alteração que você quer fazer no seu blog, por exemplo, no seu tema, inserir um banner, fazer uma alteração de cor, melhorar uma determinada área do seu site, você precisa ter um mínimo de conhecimento que seja em HTML e CSS. Ou então você fica dependente de desenvolvedores para o resto da sua vida. E isso não é interessante quando você trabalha com blogs que as coisas têm que acontecer em uma velocidade maior. Ou seja, você precisa saber fazer pequenas alterações, tanto no seu tema quanto nos seus artigos utilizando HTML, de forma a destacar determinados conteúdos, dar a devida importância a determinadas seções do seu blog. E por último, mas não menos importante, você precisa ter algum dinheiro disponível para investir no seu projeto. O mínimo que você precisa investir é o registro do seu domínio .com.br ou .com, ou seja qual for a extensão, e também uma hospedagem profissional para o seu site. Um registro de domínio custa em torno de R$30 e uma hospedagem regular em torno de R$10 por mês. Então, R$30 por ano para o registro do domínio e R$10 por mês
para a hospedagem do seu site, ou seja, R$ 150 aproximadamente por ano você consegue manter o seu blog com um domínio registrado e com uma hospedagem de nível mais profissional. Se você não tem esses R$ 150 por ano para começar o seu projeto, não comece um blog. Se é para começar um blog utilizando um domínio gratuito, uma hospedagem gratuita, que não vai gerar uma responsabilidade de sua parte em relação àquele projeto, não comece o seu blog. É muito simples de você abandonar um projeto, de você perder a motivação quando não está doendo no seu bolso, digamos assim. Então, investindo um pequeno valor, por menor que ele seja, você cria uma responsabilidade maior sua em relação ao seu projeto. E isso vai fazer com que você tenha uma motivação maior para dar seguimento àquele projeto depois de 1 ano, depois de 2 anos e tomara que ele dure por muito tempo. Então, se você não tem esse mínimo de dinheiro, esqueça o seu blog. Vá fazer outra coisa, mas não comece um blog em plataforma gratuita, domínio gratuito e hospedagem gratuita. Basicamente é isso que você precisa para iniciar o seu projeto na internet hoje. Se você gostou das dicas passadas aqui, não deixa de dar um joinha no YouTube, compartilhar numa rede social, ajudar na divulgação desse vídeo. E lembrando ainda que se você tem alguma sugestão de assunto para tratarmos aqui, você pode enviá-la para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela. Muito obrigado a todos que nos acompanham e eu aguardo você no nosso próximo vídeo.